Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, dando sequência ao ciclo de palestras sobre o período gestacional, né? Para que os pais possam aprender alguns detalhes, algumas coisas importantes do período. E queremos agradecer aos colaboradores, né? Principalmente na minha parte, agradecer ao pessoal da atenção à saúde, às enfermeiras, agradecer ao apoio técnico do Ivan, tá? A direção da Unimed, e proporcionar esses momentos de contato com vocês que estão passando por um período de transição, vamos dizer assim. Um período que tem que ser bem aproveitado, tem que ser bem usufruído e que evocam, né, que como é que eu vou dizer para vocês, temos várias indagações sobre os períodos. Então é interessante a gente contar sempre com o apoio de profissionais competentes nessa área para nos orientar em vários itens que a gente muitas vezes temos dúvidas, né, principalmente pela internet, nós temos várias informações e muitas vezes essas informações não são totalmente corretas. Então é importante que a gente tenha um profissional que nos oriente adequadamente nesse período. Então, hoje, vamos falar dos aspectos emocionais dos pais relacionados ao período gestacional. Para isso, convidamos a psicóloga Cíntia Bossi, né, que já tem uma experiência muito grande nessa área, e ela vai nos mostrar as principais questões, né, relacionadas a esse período. Então, quero agradecer, Cíntia, por estar aqui presente, por dispensar o seu tempo, né? Estar aqui com a gente. E esperamos que todos aproveitem bem esse tempo para tirar as dúvidas se necessário. Podem enviar as suas dúvidas, que no final da apresentação nós teremos um tempo para responder a essas questões. Agradeço a todos e passo a palavra para a Cíntia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então vamos falar aí sobre esse período tão importante aí para a família que é o puerpério, tá? É um assunto muito prazeroso para mim, em especial nesse momento, né? Eu tenho duas filhinhas, então além de psicóloga também sou mãe, né? Tenho duas meninas, a Valentina tem 4 anos e a Isis tem 4 meses. Então estou aí, acho que bem na transição, né, do puerpério. Então, o que a gente entende por puerpério? É esse período de transição e transformações, né, que a gente vive aí no corpo, digamos assim. Então, até que a gente volte ao normal, né, o período prévio, a gente chama de puerpério, tá? O período anterior à gestação. É muito variado o tempo que esse período dura, né? Varia de mulher para mulher, cada organismo é diferente, tá? Então, independente do tempo, é um período aí marcado por muitas descobertas, né? Muitos desafios, tá? E é importante também considerar, a gente foca muito sempre, né, doutor, na mulher, né? Porque ela está passando por toda essa transformação hormonal aí no organismo, né? Para as que amamentam, nesse período acaba durando um pouquinho mais, né, do que para as que não amamentam. Mas é importante a gente pensar em toda a estrutura familiar que passa aí por esse processo, né? Eu comentava ainda antes com o pessoal aqui da equipe o quanto foi difícil, né, para minha mais velha lidar com esse período de transição, né, a chegada da irmãzinha. Então, todos esses papéis, eles se reconfiguram, né? Para a mulher, para o pai, né? Para a mãe e para o pai, enfim, ou para as mães ou para os pais, agora a gente não fala mais de gênero, né? Fala de família. É difícil também, mas a gente não deve esquecer também as crianças, né? Os irmãozinhos aí mais velhos, que também passam por esse processo. Tá? E a gente tem um maternar muito idealizado, né? A gente geralmente pensa esse momento como um momento sublime, um momento de amor, um momento de muita felicidade. Mas a gente não pode esquecer que nem sempre é dessa forma, tá? Então, depende muito
dos aspectos, né, do meio em que essa família está inserida, para que, enfim, os sentimentos, né, eles variam de acordo com tudo isso. Tá? Os primeiros dias em casa costumam ser bastante difíceis no sentido dos cuidados. A família se preocupa muito, os banhos em casa, como vai ser, a adaptação da amamentação, né? Por mais que às vezes a mãe já seja experiente, o bebê está aprendendo ainda, né? Todo esse processo aí de mamar, né? Posição correta, que vocês já viram em ciclos anteriores, né? Em momentos anteriores. Então, tudo isso acaba gerando uma série de sentimentos que muitas vezes são ambivalentes. Então, ao mesmo tempo que a gente fica repleta de amor, encantamento pela criança que nasceu, a gente também fica cheia de inseguranças, medos, de ansiedades, né, em relação a esse período, digamos assim. Vou falar um pouco também aqui do luto, né, do filho idealizado. A gente projeta desde que planeja, né? Depende muito também de como aconteceu essa concepção, se foi planejada ou não. A gente acaba idealizando a forma como vai ser todo o processo, né? A gestação, o parto, o período em casa também. Então, muitas vezes a gente precisa lidar com esse luto do que foi idealizado, né? É um conflito entre o que eu quero e aquilo que é possível, aquilo que está acontecendo. Tudo certo? Sentimentos de incapacidade, inseguranças que eu já comentei, né? A mudança, então, nas relações prévias. Então, quando é o primeiro bebê, antes, você tem uma determinada rotina, né? Então, a partir da chegada do bebê em casa, toda essa rotina muda, né? Então, há uma transição desses papéis. E uma restrição de atividades também, então a mulher ela acaba sendo inundada por um sentimento muito grande, às vezes, de solidão. Né? Ela se sente muito sozinha, porque antes tinha toda a rotina de trabalho, né? Das atividades, atividade física, né? Toda a rotina social. E agora, com a chegada do bebê, né? Principalmente os primeiros 45 dias, isso fica tudo muito tenso, né? Então, olha que ambivalente, né? Olha como é difícil gerir e processar todos esses sentimentos, né? Uma alegria muito grande, um encantamento muito grande, mas ao mesmo tempo, olha o processo de adaptação de todo mundo, né? Do pai, da mãe, dos avós, irmãos, se tem. Então, toda a família, ela passa, de alguma forma, por esse processo, né? Do puerpério. Né? A mulher, pela questão hormonal, pela mudança física, mas todo mundo, no quesito emocional, acaba passando, né, por essas mudanças, por essas transformações. Tá? E aí, pensando então nessas transformações todas, a gente precisa ficar um pouco atento à questão da saúde mental, realmente. Né? Então, existem alguns fatores de risco que a gente precisa ficar atento. E aí eu chamo a atenção para todo mundo que faz parte, que convive com essa família, para que observe tá? Algum fator de risco e possa acolher. Então, a minha fala hoje aqui, ela não tem somente uma função de esclarecer dúvidas, mas acho que principalmente de acolher essa família, de acolher essa mãe, esse pai que está passando por todo esse processo, né, que é incrível, que é maravilhoso, mas que ao mesmo tempo é muito difícil. E dependendo aí do contexto em que isso acontece, pode ser ainda mais complicado, né? Talvez a perda recente de alguém, a gente passou recentemente pela pandemia, de muitas pessoas com luto mal elaborado, né? Teve perdas muito significativas, então é um fator de risco que a gente precisa estar atento, precisa estar observando.
história prévia, né, de algum adoecimento mental, depressão, ansiedade, né, qualquer adoecimento mental, histórico de abortos, né, também já tive muita situação no consultório, assim, de dificuldade em aceitar e vincular com o bebê quando tem um histórico de perda, né, de filho anterior. Então, também um fator importante que a gente preste atenção, que a gente tenha um cuidado, um acolhimento com essa mãe, com essa família. Quando a gravidez não é desejada, né, quando não teve um planejamento, digamos assim, muitas vezes durante o processo de gestação acaba aceitando, né, o bebê, mas quando não consegue passar por todo esse processo de aceitação, é mais difícil ainda, é um fator de risco maior, né? Quando a gravidez foi por algum abuso sexual também é muito difícil, né? Precisa desse apoio. Quando essa família não tem um apoio social, não tem familiares também por perto, né, que moram próximos, também é um fator que a gente considera de risco. Costumo dizer que quando está tudo certo, quando a gente planeja, quando está tudo bem organizado, já é difícil lidar com esse período. Quando falta, né, família, quando falta essa organização toda, torna ainda mais complexo, né, torna ainda mais difícil lidar com esse processo. E quando faz interrupção abrupta também de medicação, né, de antidepressivo, de qualquer medicação, enfim, né, para essa questão da saúde mental também é um fator de risco que a gente precisa ficar atento. Existe um termo, né, que está se utilizando bastante hoje, né, que é para aquela alteração, né, nos primeiros dias depois do nascimento, que a gente chama baby blues, né? A gente às vezes não reconhece. Até me lembro um dia que a minha irmã me perguntou quando veio visitar: ah, você teve? Como foi? Eu disse: não tive. Né? Mas parando para pensar, acho que a maioria acaba tendo e não se dá conta. Porque a gente fica tão preocupado ali nos primeiros dias com as atividades, né? Organizar o bebê, em adaptar todo mundo, né? Em se recuperar do processo de parto, independente se é parto normal ou cesárea, a gente fica tão preso nessas atividades que a gente acaba não se dando conta, né? Mas a maioria das mulheres aí acaba tendo, então, essa disforia, essa alteração de humor. Ora está muito alegre, ora está muito emotiva, muito triste, né? Então, essa ambivalência, essa disforia de humor, ela marca esse período, principalmente os primeiros dias, tá? Chega a ser uma melancolia, né? Eu costumo dizer assim, que aquele período, geralmente, né, o que acontecia muito comigo e acontece ainda às vezes, e já tive vários relatos no consultório, geralmente é final da tarde, sabe? Porque aí bate aquele cansaço do dia todo, né, em função das atividades ali com a criança, porque o bebê ele demanda muito nos primeiros dias, né? Você amamenta, troca, é um processo contínuo, né? Então você acaba se desgastando com essas atividades e não se dando conta do quanto que emocionalmente a gente fica fragilizado. Tá? Então todo mundo passa por esse processo da família, né? Hoje a gente já tem também bastante informações, já tive atendimento também de consultório, onde o pai acaba, né, se fragilizando muito com esse momento. Mas principalmente a mulher, a gente foca muito ainda na mulher, em função da questão física, né, de toda essa alteração hormonal que o organismo sofre nesse período. Tá? E quando a gente deve se preocupar mais? Então, esse período de disforia, ele passa, né, ele tende a passar aí com o passar dos dias, né? A partir de 40, 50 dias, ele vai diminuindo. Então, a gente não se preocupa, né, nesse sentido de um adoecimento maior, de uma intervenção medicamentosa, porque, né, tende a passar a se transformar. Mas quando esses sintomas, né, o choro frequente, essa melancolia, né, sem a presença dos momentos de alegria, quando se acentua e quando passa os dias e não melhora, não há uma melhora, então a gente precisa recorrer
precisa ficar atento e buscar uma ajuda especializada. Tem um número muito grande, né? Tem algumas pesquisas que relatam em 25% das brasileiras com depressão pós-parto. Então, é um índice muito grande, né, doutor? É um índice que preocupa muito e a gente percebe ainda que poucas acabam recorrendo a auxílio nesse momento. Né? Eu já recebi várias situações no consultório onde elas vão se dar conta depois que passou. Por isso que eu chamo aqui a atenção, né, da rede de apoio, assim, da família, de amigos, tá percebendo, né, que essa mulher, ela tá, ou o pai, né, pai quanto mãe, estão muito melancólicos, só vendo o lado negativo, né, desse momento, assim, desse processo, se isolando, né, não querendo receber as pessoas, a aparência também, né, acaba demonstrando um pouco isso. Quando não passa, não melhora, então, né, é importante buscar ajuda profissional e muito provavelmente seja uma depressão pós-parto. Tá? E o que fazer, né, nessas situações? Claro que quando tem um diagnóstico, um cuidado muito maior, né, a gente procura sempre indicar que quando é diagnosticado uma depressão pós-parto, que aproxime alguém da família aos cuidados do bebê, tá? O maternário, ele não é exclusivo da mulher. É lógico que por uma questão até biológica, a mulher que acaba exercendo, né, na maior parte do tempo, em função da amamentação, do vínculo, né, toda essa questão idealizada e socialmente, na grande maioria das vezes, é a mulher que ocupa esse maior espaço do maternário. Mas quando se trata de uma depressão aí profunda, que essa mãe tem muita dificuldade, a gente procura orientar que outra pessoa faça e fortaleça esse vínculo com o bebê. Né? O que ele precisa é do maternar. Se a mãe não dá conta, em função de um adoecimento, em função de uma depressão pós-parto, é importante que alguém faça. Né? Pode ser o pai, uma avó, uma tia, enfim, quem estiver próximo. O que a gente precisa evitar é deixar esse bebê sem uma figura de segurança, né? Sem uma figura aí que vai estar satisfazendo todas as necessidades dele, como ele é tão indefeso ainda, né? Principalmente aí nos primeiros meses. Tá? Fortalecer a rede de apoio. Isso é unanimidade, a gente sempre bate e fala muito, né, nessa tecla, que quanto mais fortalecida for essa rede de apoio, menor a probabilidade dessa mãe, dessa família adoecer, né? Desenvolver uma depressão pós-parto, ou, né, aumentar o sofrimento decorrente desse processo, tá? Da chegada do bebê. E quem é, assim, essa rede de apoio, né? Quem pode ser? Quem estiver por perto, tiver vínculo, quem conseguir prestar suporte. Tá? Vale a vizinha, vale a avó, vale tios, padrinhos. Quem estiver próximo pode estar dando esse suporte aí, não só para o bebê, né? O que acontece? No período da gestação, a mulher, ela recebe, né? A grávida recebe toda a atenção de todo mundo. Né? E depois nasce, toda a atenção vai para o bebê. Então, quando a gente fala de rede de apoio, gente, fiquem atentos, né? Não é só para o bebê. É lógico que ajuda com os cuidados da casa, as atividades com o bebê contribuem e são muito importantes. Né? O banho nos primeiros dias, as trocas. É muito difícil para os pais a questão da privação do sono nos primeiros dias. Então, essa rede de apoio ela pode facilitar muito nesse sentido. Mas não esquecer da mãe, do pai, né? Não ficar atento só à necessidade da criança, só à necessidade do bebê. Tá? Dos irmãozinhos também, né? Ajuda muito aí dividir um pouco as atenções, as tarefas, para que eles não sintam também de uma forma tão abrupta
tão difícil, né? Que não seja tão difícil para eles essa adaptação com esse novo membro da família. Importante também que sejam assertivos, tá? Tanto pai quanto mãe peçam ajuda. Pode ser uma tarefa simples, tá? Às vezes é para tomar um banho mais demorado, às vezes é para que essa mãe possa ir a uma consulta, né? Até, né, ir à consulta psicológica, por que não? Uma dificuldade que eu sinto, assim, das mulheres que me procuram que estão nesse período é esse distanciar-se. Então, vai para consulta, precisa levar todo mundo, né? Precisa levar o pai, precisa levar o bebê. Então, isso é um processo bem difícil, assim, para as mães, né? Mas procura organizar para que alguém venha, né? Ou então tem alguns profissionais que conseguem fazer um atendimento online. Isso facilita. Mas peçam, porque as pessoas que estão em volta às vezes se encantam tanto com o bebê, né? Que acabam não se dando conta. Que talvez a maior ajuda não seja só lá na troca da fralda, né? Não seja só lá no banho. Mas às vezes, né? Trazer uma comida pronta, ficar um tempo para que você possa, né? Para que a mãe possa tomar um banho demorado, para que ela possa ir ao supermercado. Porque essa questão da solidão é difícil, assim, essa questão da mulher nos primeiros dias ficar muito em casa, só em casa, né? Então, quando tem família por perto, né? Quando o esposo às vezes consegue tirar umas férias, é até bacana, né? Porque fica mais. Mas quando ela fica sozinha, às vezes um dia todo sozinha, ela o bebê, então bate uma solidão, né? É difícil lidar com esse momento. Então ajuda às vezes é nesse sentido, sabe? Então ter essa sensibilidade, essa atenção, esse cuidado vai fazer toda a diferença. E para quem passa por isso, é um momento único, né? Mesmo que você tenha mais filhos, que você tenha tido, que você vá ter, é um período da vida que marca muito, né? As pessoas não esquecem quem esteve do seu lado, né? Quem ajudou. Então, desenvolver essa sensibilidade, sabe? E ouvir principalmente, tá? Porque também excesso às vezes atrapalha, né? Então a gente fala aqui da falta, né? Mas em algumas situações o excesso de atenção também pode atrapalhar, né? Então acho que tem que ter essa sensibilidade para ir sentindo quando aproximar, quando ter um certo distanciamento. E na dúvida, conversem, gente. Conversem muito, perguntem para essa mãe o que ela precisa, perguntem para o pai, né? Escuta. Isso vai fazer toda a diferença para que essa rede de apoio facilite, digamos assim, contribua com esse período do puerpério, enfim. E dá para a gente considerar até o primeiro ano de vida, né? Principalmente, assim, porque não é tão passageiro, tá? Depende muito de todo esse processo. E as próprias fases do desenvolvimento do bebê faz com que seja desse jeito, né? Porque aí quando você aprendeu a lidar com uma coisa, muda. Né? Então, os primeiros 3 meses ali é todo esse processo da amamentação, do cuidado, do banho. Mas aí chega nos 4 meses, a criança tem aquele salto de desenvolvimento, exige mais atenção, já começa a brincar, depois começa ali nos 6 meses a introdução alimentar. Então, é um processo contínuo. Né? E por isso também que é tão intenso. E por isso, então, que essa questão emocional é muito importante, né? Porque quem está vivendo a situação por estar centrado fora na criança, em todas essas atividades, em todas essas coisas, não se dá conta, né? E acaba muitas vezes aí adoecendo. Tá? Outro ponto importante é cuidado com as comparações. Ah, porque comigo foi assim, porque com o outro foi assado, né? Ah, os comentários, né, das pessoas assim a respeito do bebê, ah, fulano de tal faz assim, fulano faz assado. Então, cuidado, né? Cada criança é diferente, cada história é diferente. E nós também somos diferentes, né? Cada momento da vida que a gente vive esse processo, do maternar, do puerpério, ele é muito único, é muito singular. Então, tentem não se comparar, não se julgar, tentar diminuir a autocrítica também, né? A nossa sociedade, ela está o tempo inteiro nos munindo de informação,
Mas com essa informação vem também muita necessidade assim, do que fazer. Ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E o que acontece, na verdade, na realidade, é que é impossível dar conta de tudo, né? É impossível você cuidar de todas as coisas que estão ao teu redor com qualidade. O que a gente precisa é filtrar, né? E ouvir assim a nossa intuição nesses momentos, né? O que vai fazer diferença lá na frente? Né? Às vezes é ter uma casa, né, com tudo organizado, tudo limpo, ou é ter um tempo de qualidade com teu filho, né, com teus filhos, ou é ter um cuidado contigo, com teu corpo. Então a gente precisa o tempo todo passar por um filtro, né? Não se deixar levar por todas as informações, por tudo que as pessoas falam, porque senão isso exerce uma pressão no nosso psiquismo, no nosso emocional muito grande. Tá? Isso cansa, isso gera um desgaste muito significativo, gera ansiedade, porque aí eu não estou dando conta. Né? Não estou dando conta de fazer tudo aquilo que eu idealizei. E a gente não dá conta mesmo. Né? A gente idealiza ali as coisas, né, quando a gente está gestante, que a gente vai fazer de determinada forma. E não que isso seja necessariamente ruim, mas é diferente. Né? E eu costumo dizer, né, para quem está gestante, nós temos duas aqui da equipe, né, que estão vivendo esse momento, que é um momento assim, que é importante viver o aqui e agora, mais do que nunca, sabe? A projeção lá na frente, ela faz parte, sim, porque inclusive faz parte da formação de vínculo, a gente idealizar, né? Aquele bebê lindo, de olho azul, calmo, tranquilo, com tudo certo. Mas muitas vezes não é o real, né? A gente, quando acontece, a gente vai ter que lidar com esse bebê real, com a situação real, com o nosso corpo real, com a nossa realidade familiar. Então, tentar viver mais aqui agora, sabe? E fazer esse filtro realmente, porque nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente gostaria, mas aí com o tempo a gente vai digerindo tudo isso e acaba chegando à conclusão de que tá tudo certo, né? A gente acaba se reorganizando e tendo esse apoio aí de família, de profissionais, a gente vai dando conta. Mas não é dando conta daquela forma que a gente imaginou que daria, né? É com aquilo que é real, é com aquilo que eu estou sentindo nesse momento e que a criança precisa. Né? Acho que isso é o que mais importa no final das contas. Tá? Então, confiar na capacidade humana nossa de lidar com essa fase, sabe? Desse maternar, seja pai, mãe, avós, né? Tios, enfim, quem fizer parte da vida desse bebê, fazer o melhor de si, mas naquele momento, de acordo com as condições. Né? Isso diminui a pressão, diminui a ansiedade, diminui os arrependimentos no futuro. Né? Ah, eu fiquei tão preocupada, tão tensa, né? Tão angustiada, e não era tão difícil assim. Né? Então, tem o sofrimento, mas tem também muito prazer envolvido. Pode ter, se a gente der espaço. Né? Se a gente conseguir flexibilizar muitas vezes os nossos próprios juízos de valor, né? A nossa própria cobrança. Acho que mais do que a que vem de fora, a mais difícil de lidar nesse período, pelo menos para mim, é aquilo que nós nos cobramos, né? Aquilo que a gente coloca como objetivo e que sai diferente. Sempre vai ser diferente. E tudo bem, né? Ser diferente. E aí, falando um pouquinho, então, do vínculo. Pensar nesse bebê, né? Então, falamos aí da família, né? De toda essa questão emocional. Vamos falar um pouquinho do bebê. O que é importante para o bebê? Formação de vínculo, né? Esse maternar. Então, conversar sempre que possível com o bebê. Tornar esse momento prazeroso para toda a família, né? E se humanizar. Eu falei ali um pouquinho anteriormente, né, de diminuir a autocrítica.
Acho que é um processo de humanizar-se, sabe? Tirar do pedestal, né, aquela imagem, né, da mãe que dá conta de tudo, super mulher, e se reconhecer como sociedade, né, que também talvez não teve aí todas as condições, né, de tempo, de energia financeira, enfim, tanta coisa que acontece na nossa vida, né? Mas que a gente está conseguindo oferecer carinho, né, afeto, através do contato, do cuidado, do olhar, né? Essa questão do olhar da mãe para a criança ela é muito importante, né? Enfim, de quem estiver cuidando. Então, curtir esse momento. É difícil? Sim. Né? São muitas mudanças e muito rápidas. É como num piscar de olhos, né? Dá essa sensação às vezes. Essa questão do tempo ela é muito ambivalente também. Às vezes parece tanto tempo, né? Paro para pensar na minha própria experiência. Nossa, não consigo mais lembrar, né, do que é não estar com a Isis, por exemplo, né? Que é minha filha que nasceu há 4 meses. É como se não conseguisse lembrar o que é a vida sem ela. Mas, ao mesmo tempo, parece que passou muito rápido, sabe? Já são 4 meses. E aí começa a vir aquelas preocupações. E o retorno ao trabalho, né? E quem que vai prestar os cuidados para a criança nesse momento? Vai para a escola? Ou vai ter alguém aqui em casa para cuidar? Então, olha só quanta mudança, quanta transformação num período curto de tempo. Né? Para quem está fora, né, o pessoal fala, né, os meus clientes, meus pacientes falam, né, nossa, retornando, né, agora aos poucos, nossa, parece que faz tanto tempo. Então, para as pessoas de fora, sim, faz muito tempo, né, 4 meses. Mas para quem está vivendo isso na pele, lidando com toda essa dinâmica, passa muito rápido mesmo. Tá? Então, como facilitar todo esse processo? Mas tudo isso que nós falamos, né? Ter momentos de prazer com o bebê, ter esse cuidado consigo mesmo, estar atenta, buscar ajuda profissional, fortalecer a rede de apoio, ter momentos para ti, né, na medida do possível, nem que seja ali 10, 15 minutinhos, mas fazer algo que você goste, que te dê prazer, que te faça bem, sabe? E conversa. As conversas ajudam muito, né? Às vezes é difícil manter conversas com pessoas que a gente tinha antes de engravidar, né? Quem está vivendo a primeira gestação, né, ou teve o bebê recentemente, geralmente relata isso, né? Ah, mas aquela minha amiga de antes, ela vem me visitar, ela conversa, mas estou tendo dificuldades, né, de manter uma conversa, porque meu assunto é só bebê. Né? Eu só penso nisso, eu só vivo isso, e isso está tão intenso. Então, uma sugestão, né? Claro, não vai deixar aí de alimentar as amizades, elas são importantes, né? Até para depois, assim. Mas procure outras mães, sabe? Acho que isso ajuda muito, facilita muito esse processo. Converse, tente conversar com pessoas que estejam passando pelo mesmo processo ou passaram recentemente. Ajuda muito, porque a gente não se sente sozinho, não se sente tão sozinho. A gente percebe que não é só nós que passamos por isso. Outras pessoas também estão passando ou já passaram. Então, são conversas que nutrem, sabe? Que te dá energia, que te dá coragem para enfrentar as dificuldades, né? Dá um quentinho no coração. Então, seria isso, né, pessoal? A mensagem que eu queria trazer, a gente abre agora, né? Para questionamentos, dúvidas, fiquem bem à vontade. Parabéns, Cíntia. Eu acho que você foi bem direta, bem objetiva, né? Eu acho que você colocou muito bem que a questão da gestação, a questão da chegada de um novo integrante da família, na verdade, não é uma coisa que acontece e deve chamar a atenção só da mãe, né? Eu acho que toda a família tem que participar desse processo. Então, porque quer queira, quer não, a família toda vai se alterar, né? Então é um novo integrante que a família vai ter que muitas vezes se adequar, se acomodar a essa nova realidade, né? Isso é uma coisa importante. Não tentar se comparar muito ao que era, porque a coisa vai mudar, vai ter que
ter nova rotina, criar novos hábitos. Então, são todas as coisas que ocorrem. E aí, é aquilo que você colocou, a família não é mais um coadjuvante, ela faz parte do processo, ela tem um papel importantíssimo nesse processo de adaptação, né? Não só da mãe, logicamente que, infelizmente, muitas vezes sobrecarrega a mãe, porque a mãe parece que é o papel principal, mas na verdade ela tem que diluir, ela tem que ter o apoio, ter o ombro, né, amigo dos familiares. Isso é uma coisa muito importante. E lembrar que cada filho, né, na minha opinião, cada filho é uma história, né, diferente. E aí, sim, eu pergunto para você, abre-se na minha cabeça dois cenários. O primeiro é a questão da chegada de um novo integrante numa família que tem duas pessoas. Então, é o pai, a mãe e uma criança, né? E o segundo cenário é o do terceiro filho. Então, é o pai, a mãe, mais uma criança e mais um que vem, né? Então, eu acho que é manter esse equilíbrio familiar, né? Principalmente se a mãe já se sente, quando a criança nasce, a mãe já se sente meio que muitas vezes colocado de lado, em que a criança é o foco principal, muitas vezes. Imagina, então, a irmã mais velha, o irmão mais velho, em que foi sempre o queridinho, foi sempre filho único, tudo era para ela, tudo era para ele, e de repente ele se sente meio que dividido, meio que as atenções já não são exclusivos, tem que ser compartilhado. Como é que você analisa essa situação principalmente do segundo filho, terceiro, assim, quando há essa questão de uma... porque aí tem que ser trabalhado também, não só a mãe, como a criança, né? A mais velha, que terá que participar desse processo. Com certeza, com certeza. Em alguns casos, né, até eu recomendo acompanhamento psicológico, né? Quando a dificuldade ela é muito intensa, né? Desses irmãozinhos, dessa irmãzinha, irmãozinho, enfim. Então, é importante ter esse olhar do cuidado. Acho que a família, novamente, exerce um papel muito significativo, né, para dividir realmente a atenção, né, para que essa criança ela também não tenha um sofrimento muito acentuado com a chegada do irmãozinho ou da irmãzinha, tá? Então, dividir tarefas realmente, né, pedir ajuda aí para o pessoal, mas com muito cuidado, sabe? Acho que tem que ter uma sensibilidade, muita conversa para identificar qual é o sentimento que permeia, porque não é só ciúmes, né? Tem muita coisa envolvida. Eu vejo em algumas situações, já acompanhei algumas situações onde tira a criança mais velha, fica um tempo na casa da avó, mas aí isso aumenta o sentimento de rejeição, né? Porque ela pensa, não, agora eu estou saindo para dar espaço para o mais novo. Então tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado. Nem sempre aquilo que nos facilita na rotina prática vai ser o melhor para essa criança. Então, ter o cuidado com a criança mais velha é muito importante, porque é um evento muito marcante na vida deles, né? Embora, às vezes, alguns pequenininhos com 3, 4 anos, eles lembram. Sim, eu acho que eles têm a parte psicológica delas e vai, na verdade, na minha opinião, refletir para toda a vida, né? Assim, a relação da criança com os pais e a relação entre as crianças, entre os irmãos. Não considerar o outro irmão como um competidor, um inimigo, alguma coisa assim, alguém que veio dividir as coisas, a atenção. Então, eu acho que esse período tem que ser muito bem trabalhado na cabeça das pessoas, da família, né? Com certeza, de toda a família, né? Acho que os pais, quanto mais conscientes eles estiverem de toda essa transformação, de tudo que pode acarretar, maior facilidade eles vão ter para lidar com essa situação. Então, busquem informação, leiam a respeito, conversem, né? Na dúvida, procure um profissional que vai orientar, sabe? Ter muita calma, sabe? Muita cautela e muita sensibilidade para identificando qual que é a necessidade dessa família nesse momento, tá? Porque isso aumenta a pressão para os pais, né? Para a mãe, né? A gente acaba sentindo culpa, né? Muitas vezes.
Porque o bebê, ele demanda de muito tempo, de muita atenção, mas aí o mais velho, ele fica aquela disputa. E você mesmo falou agora, é interessante, que teve uma pergunta sobre isso. Como é que a mãe poderia trabalhar melhor essa questão da ansiedade que ela tem no puerpério? Essa questão de tentar corresponder às expectativas, né? Vamos dizer assim, da família toda. Como é que ela poderia trabalhar melhor isso? Acho que é tendo muita calma, realmente, sabe? Tenta respirar fundo, pensar positivo, né? Se oportunizar momentos de relaxamento. Pode ser, às vezes é um banho, né? Mais demorado, né? Às vezes é uma drenagem, às vezes é dar uma volta, sabe? Às vezes é dormir quando está em privação de sono. Então, acho que ter essa sensibilidade para reconhecer as próprias necessidades é o que vai contribuir muito nesse sentido. Tá? E outra pergunta, assim, ó, dentro da sua experiência, que conselho você daria para o pai, não para a mãe? Como ele, sim, quais são os principais erros que o marido pode cometer, o pai pode cometer, e como ele poderia ser um apoio melhor para a esposa? Porque nós mesmos aqui, nós estamos dirigindo muito para a mãe, né? Mas acho que a coisa tem que ser compartilhada. Que conselho você daria para o pai, para o companheiro, o marido, nessas horas? Esteja o mais próximo possível. Né? A gente fala proximidade não só física, mas principalmente emocional. O vínculo, essa conexão emocional, de identificar as necessidades, estar disponível, é o que faz toda a diferença, sabe? A gente vê vários cenários, né? A gente vê aí os pais que sofrem também com ansiedade, dos cuidados. A gente vê muito, assim, eu ouço muito preocupação com a questão financeira. Agora eu tenho mais um membro da família, eu tenho que zelar pelo meu trabalho, preciso de uma renda maior, né, para oferecer tudo que essa criança, essa família precisa. Mas muitas vezes a maior necessidade, principalmente nos primeiros meses, é afetiva mesmo, né? É estar presente, sabe? E em alguns casos acaba faltando um pouco disso, sabe? Então, olha a importância que eles também assistam, que eles também pesquisem, que eles estejam próximos e que a companheira ou companheiro esteja também se expressando, sabe, doutor? Porque às vezes a gente tem isso, sabe, de querer que o companheiro, que a companheira adivinhe o que a gente está sentindo. E em algumas situações eles não percebem, sabe? E isso pode gerar um sofrimento neles também, porque se sentem velados, né? Então tem tudo isso. A mulher, ela centra ali tanto em lidar com a criança, que também se distancia um pouco, principalmente a parte, né, da sexualidade do esposo, né? Então dialoguem muito, estejam muito próximos afetivamente, conversem sobre qual a melhor forma de lidar com essa situação, né? Certo. Mais uma coisinha. Sobre o tema que você falou sobre Baby Blue, né? Assim, quais são os sinais de alerta e qual, assim, você acha que na suspeita de estar ocorrendo esse fenômeno, qual seria a conduta mais adequada? Acho que novamente é a conversa mesmo, sabe? O que mais ajuda, né? A gente não considera um processo de adoecimento, é um processo muito pela questão hormonal mesmo, né? Que acontece no organismo. Então, momentos de felicidade, de tristeza, irritabilidade, eu não mencionei, mas é uma coisa que marca muito esse período também, uma irritabilidade, né? A privação do sono também, ela acaba, digamos assim, aumentando essa irritabilidade. Então, é um período que a mulher, principalmente, né, mas toda a família, precisam de acolhimento. Acho que essa palavra ela resume tudo assim que eu gostaria de transmitir hoje, sabe? É acolhimento. Essa família precisa ser acolhida em suas necessidades. Certo. Beleza, então. Alguma orientação sobre saber dividir assim, aquela mesma pergunta que eu te disse, né? A questão de dividir com a mãe os cuidados, dividir com a mãe as responsabilidades, né?
parte do marido, essas coisas todas. Você tem mais um item assim a salientar, alguma coisa? Sim, teve um item que eu gostaria de comentar em relação aos outros filhos, né? Que a gente conversou um pouquinho antes, mencionamos. Mas uma estratégia que ajuda bastante, que eu sempre sugiro no consultório, para quem eu atendo que esteja passando por isso, é dividir o tempo, concretamente, de uma forma concreta. Ter alguém que cuide do mais novo para que essa mãe tenha um período com o filho mais velho, sabe? Um período de qualidade. Pode ser 30 minutos, mas que ela consiga estar só com ele, que seja só dela, assim, né? Eu tento isso com a Valentina, às vezes é um desafio, né? Não é sempre, mas sempre que a gente consegue da maneira idealizada. Mas, olha, cuida, Isis, que eu vou ficar 30 minutos brincando só com a Valentina. Eu tento exercitar muito isso e oriento sempre, sabe? Porque eles sentem muita falta. Eu até antes, né, no período da gestação, tinha toda a atenção. Aí, de repente, o bebê nasce, cheguei em casa e eu não tenho mais, né, essa condição. Então, isso diminui a cobrança emocional, a pressão, a culpa que a gente tem em relação ao mais velho é dividir esse tempo. Então, não só com vó, com padrinhos, mas também com a mãe, né? Que ela possa ter um momento, mesmo que mais curto, direcionado especificamente para as necessidades do mais velho. Uma coisa importantíssima que agora eu vou puxar assim, já que nós estamos no Brasil, né? Importante é a família saber que jogo é jogo e treino é treino. Né? Algumas vezes você, na gestação, você planeja uma coisa, você sonha com uma coisa, você mira uma realidade, aí quando a criança vem, a coisa não é como você quer. Né? Então, a criança demora mais para pegar no seio, demora mais para se acostumar, você já começa a passar por isso. Vem a questão do sono mesmo, né? Tem que acordar de madrugada e depois tem o segundo filho para tomar conta. Então, isso são coisas que nem você falou, acho que precisa ter bom senso para saber que muitas vezes as coisas não é como a gente planeja, como a gente julga que vai ser, mas com bom senso, com inteligência, com calma, vai sair da melhor forma, né? Eu acho que muitas vezes não da forma como a gente sonhou, não da forma como a gente planejou, mas como a forma como foi possível naquele momento, né? Isso é importante para não estressar a mãe, inclusive, sobre se ela deixou a desejar, sobre questão de expectativa. Isso é coisa muito importante, né? Exatamente, perfeito. Perfeito, é isso mesmo, doutora. É lidar com o real. Sim. Né? A gente cria, né, o meu ideal, né, um bebê ideal, uma família ideal. Mas não existe, somos seres humanos. Então precisamos o tempo todo resgatar isso, né? Reconhecer que somos pessoas, não somos perfeitos. Porque é impossível dar conta de tudo de uma forma idealizada. A gente precisa lidar com as condições que nós temos, com a realidade. Não sei se vocês estão acompanhando as nossas... A grande maioria já ouviu todas as nossas palestras, mas em todas as palestras, grandes partes das apresentações, seja com o ginecologista, seja com o pediatra, seja com a nutricionista, com a psicóloga, inclusive, né? A gente sempre abate numa coisa que é a questão da psicologia, da questão emocional da mãe, né? Isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, eu acho que precisa ser muito bem estruturada, porque assim, nessas palestras todas que nós estamos organizando, logicamente que nós chamamos atenção para a questão fisiológica, para a questão orgânica da mulher, orgânica da criança, mas em todas elas nós sempre batemos na questão da psicologia, do equilíbrio emocional, porque isso é uma coisa importantíssima, né? Durante esse período, porque são períodos de transformações, em que muito mais, assim, o nosso organismo, ele vai passar, quer a gente queira ou não, por isso, entende? A natureza vai se encarregar desse processo, né? E geralmente ele se encarrega muito bem. Agora, a questão emocional faz parte da gente estruturar, da gente... faz parte do nosso comportamento, né? Então, isso é uma coisa muito importante e que é por isso que em todas as nossas apresentações a gente sempre chamou atenção, desde a questão do aleitamento,
a questão da gestação, tudo isso. E outra coisa que nós estamos chamando bastante atenção é que tem que ser compartilhado. Então, quem engravida não é a mulher, é o marido, certo? É o pai e a mãe da família que tem que passar por esse processo de amadurecimento, de transformação, de metamorfose. Mas eu quero agradecer, tá certo? Eu quero deixar livre se você quiser passar alguma coisa a mais que você queira enriquecer essa apresentação, está disponível. Acho que seria isso, pessoal. Agradecer, né, pela oportunidade de falar novamente aqui, né, com o pessoal da Unimed, com todo mundo que está assistindo. Me coloco à disposição, né, para o pessoal aí que tem dúvidas ou que busca por atendimento também. É um momento muito único, muito especial. Né? O emocional, ele interfere em todo o processo. Vai interferir na amamentação, vai interferir na dinâmica da família. As crianças, elas são muito sensitivas. Então, se a gente cuida, né, da família, cuida do emocional, a gente vai estar garantindo aí melhores possibilidades de desenvolvimento para essas crianças, né, para esse bebê, enfim, e para as crianças dessa família. Né? Então, se a gente cuida da mãe, cuida da família, cuida do emocional, está cuidando da saúde de uma forma global dos membros dessa família. Obrigado, Cintia. Então, como no período do puerperal a gente já comentou, você tem que ter uma rede de apoio. Para realizar essa apresentação, nós tivemos também uma rede de apoio. Então, não é só nesse período. Então, nós queremos agradecer aos nossos colaboradores, a Criança Feliz, Pirulito, Mahogany, a Dinda Baby, pela colaboração que vocês sempre nos prestam para que a gente possa realizar esse evento. E hoje, como é de praxe, nós vamos sortear alguns brindes, né? São 4 brindes, nós vamos sortear para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. O primeiro, então, inclusive, já foi sorteado, tá certo, gente? Então, lembraram um detalhe. Esses presentes estarão disponíveis na sede da Unimed, em horário comercial, para todas vocês que forem sorteadas, tá? Então, quem for sorteado, comparece à Unimed, ou pode ser delegado, uma outra pessoa pode passar, desde que traga um documento da pessoa que foi sorteada. Tá? Então, o primeiro brinde será da Mahogany, né? Que é um produto para a mãe, tá certo? E a pessoa sorteada é a Juliane Nunes, que eu quero parabenizar a Juliane Nunes pela sorte que teve e agradecer por estar aqui participando com a gente, tá certo? A Débora também, eu vou deixar para não pronunciar esse sobrenome aqui, que vai dar um nó na minha língua. Mas a Débora ganhou um brinde da Dinda Baby, tá certo? Então, seria esse brinde aqui, que estará disponível, como eu falei, a partir de amanhã, tá certo? A terceira ganhadora do brinde, que será essa criança feliz aqui, é a Kevin Tedesco, tá certo? Então, parabenizo a Kevin Tedesco e agradeço o seu momento dispensado para nós, tá certo? E o quarto brinde, que é um brinde da Pirulito, tá certo? Um brinde bem bonito da Pirulito, então saiu para a Gabriele Ramos. Então, quero agradecer também a Gabriele e dizer que esse brinde estará disponível amanhã em horário comercial para vocês. E agora, como não poderia deixar de ser, né, vamos dar um brinde merecedora para a doutora Cintia. Obrigada. Tá certo, Cintia? Então, parabenizar você pela palestra, agradecer realmente a sua apresentação e lembrar que no dia 20 do mês que vem, né, nós teremos uma nova palestra que será divulgado posteriormente. A gente vai confirmar a data, vai confirmar o palestrante, isso no decorrer do mês que vem. Então, no dia 20, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui outra vez trazendo um tema de relevância para vocês. Agradeço a todos e agradeço ao pessoal da Atenção à Saúde, né, que nós estamos aqui agora, estamos em 2, 4, 5, 6,
6, né? Nós temos mais gente aí na jogada, né? Então, nossa equipe está crescendo. E agradecer o apoio técnico do Ivan. Então, obrigado, boa noite a todos, tá certo? E até a próxima. Parabéns. Muito obrigada. Parte pra ver. Será? Vamos tirar daqui.